pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Feliz estar com os irmãos que hoje o Espírito Santo colocou no meu coração a palavra do Evangelho de João, de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, João 2. Glória a Deus, João 2. Jesus transforma a água em vinho. Glória a Jesus. Vou fazer a leitura, irmão. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Canaã da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Amém? Posso sentarmos. Glória a Deus, aleluia. O texto começa falando dessa festa de casamento, né? Oh, glória a Deus. O que é um casamento, meu irmão? Um casamento bíblico é um homem e uma mulher, né? Se unido no matrimônio, porque macho e fêmea o Senhor fez. É uma aliança, aleluia. É uma aliança que é feita com um homem e uma mulher diante do Senhor. É uma aliança, oh, glória a Deus, né? Aleluia, para a vida inteira. Oh, glória a Jesus. Essa aliança, e nessa aliança, neste casamento, nesta festa, neste dia, nesta hora, alguém convidou Jesus, meu irmão. Oh, glória a Deus. Um dia você convidou Jesus para estar na sua vida, verdadeiramente. Quando você o convidou, aleluia, o Espírito Santo veio a você e a mim, fazendo uma aliança, mas uma aliança eterna, uma aliança que não tem fim. Não importa a situação, problema, dificuldade que estejamos fazendo, não importa se eu sou rico, sou pobre, sou inteligente, não tenho estudo, aleluia, mas não interessa isso, aleluia. Oh, glória a Deus, é uma aliança eterna. Ele deixou a sua glória para vir essa terra, sendo Deus e sendo homem. Jesus foi homem como eu e você. Ele não pecou, não peca e nunca pecará. Aleluia. Mas ele fez uma aliança, veio essa terra. Sabe para quê, irmão? Aleluia. Para entender o que você está sentindo, para saber o que você está passando. Mas ele é Deus, está lá e não sabe o que eu estou passando na minha vida, mas ele entende, ele sabe. Ele foi o mais profundo, irmão, porque lá no Getsemane ele estava orando tão intensamente que os seus olhos tomaram gotas de sangue, aleluia. Sabe por quê? Pela minha vida e a sua vida, aleluia. Você é propriedade exclusiva de Jesus.
O Satanás não tem poder sobre a sua vida, entenda isso. O pecado não tem poder sobre a sua vida. Não deixe ele dominar a sua vida. Ele não tem mais poder sobre você e mim, irmãos. Nós somos escravos do pecado. Aleluia. E muitas vezes nós convidamos ele um dia, mas por causa das adversidades da vida, né? E vai passando o tempo, pastor, e a gente vai esquecendo, porque as coisas deste mundo vão nos envolvendo, as preocupações deste mundo. Mas sabe o que é necessário, meu irmão? Para mim e para você? Havia 2 irmãs, não havia? Marta e Maria. Jesus estava na casa. Marta, né? Não é errado, né, irmão? Isso não é errado. Mas estava lá, naquela casa, fazendo os afazeres, tinha convidados. Mas naquela hora, a palavra de Deus estava presente. Naquela hora, o Deus vivo estava presente. A palavra que liberta, que cura, que salva, que transforma, que dá vida eterna, estava presente. Naquele momento, meu irmão, a Maria escolheu a melhor parte, porque era necessário aquela hora. Aleluia. Então é necessária a nossa vida devocional, pastor. A nossa vida de leitura diária da palavra de Deus. Lá em João 5,39, Jesus diz: examinais a Escritura, porque pensaste nela a vida eterna, irmão. São elas que testificam de mim. Aleluia. Tem que haver essa leitura da palavra, tem que haver esse estudo. No Salmo diz que nós temos que meditar nela dia e noite. A vida é corrida, né? O mundo moderno está bem corrido, mas tem que haver este devocional. Como Maria, naquele momento, todos os afazeres, ela parou para ouvir Jesus falar. No nosso dia a dia, irmão, nós temos, não sei de dia, de tarde, de noite, de madrugada, tem que haver isso. Agora Jesus está convidado para o casamento e acabou o vinho. Interessante, porque o texto diz o quê? Que o vinho, eles davam o vinho melhor, né? E depois acabava, o pessoal já estava, né, meio alto, né? E dava o inferior. Mas você prestou atenção no detalhe, acabou o vinho. Acabou o melhor vinho e acabou o inferior. Mas quero dizer uma coisa para os irmãos. Este vinho, que eles estavam todos embriagados, esse vinho não traz alegria, irmão. Ele não traz a paz verdadeira. Ele não traz satisfação, não traz vida eterna. Aleluia. Esse vinho é momentâneo. É assim é o pecado. O pecado, ele é momentâneo. Ele dá um prazer momentâneo para mim e para você. Mas quando passa, irmão, vem a decepção. Vem, né? A decepção, vem ali o resultado do pecado. Aleluia, Jesus. Mas o vinho que Jesus dá, meu irmão, aleluia, ele não dá um vinho, ele dá água. Água viva, que vai jorrar como fonte para a vida eterna. É isso que Jesus quer nos dar, aleluia. Não é um vinho que embriaga, não é o pecado, foi lá na cruz, aleluia, que ele derramou seu sangue inocente, puro, imaculado, sem mancha, sem pecado, pela minha e pela nossa vida. Aleluia. 1 João capítulo 1, verso 7 diz: se andarmos na luz. Mas o que é andar na luz? Salmo 119, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É andar na palavra, sobre a palavra. Aleluia. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Não podemos odiar os irmãos. Eu não gosto do pastor. Ele é da outra igreja. Como, irmão? Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Há diversidade de 12 ministérios, mas somos a igreja de Cristo. Se andarmos à luz, como ela está, temos comunhão uns com os outros. Ore por todos os filhos de Deus. Não interessa o ministério, interceda, ore, jejue, clame ao Senhor. Aleluia. Busque perdão em Cristo.
E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Acabou tudo. Mas Jesus tinha algo melhor para trazer neste casamento. Jesus tinha algo melhor. Interessante, ó pastor, que são talhas de pedra, né? São vasos de pedra. Os serventes, olha que interessante, os serventes, ninguém sabia que aquela água foi transformada em vinho, ninguém. Mas quando o mestre Sala tirou aquilo, era o vinho, e era o melhor vinho. Oh, glória a Deus. É isso que Jesus quer oferecer para mim e para você, através do seu perdão, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, aleluia. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas 4:25 de Romanos diz: ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Somos justificados, oh glória a Deus, pela ressurreição de Cristo. E nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo. O texto de Apocalipse 1:5, ele nos lavou no seu sangue. Vou ler aqui para os irmãos. 1:5 de Apocalipse. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, oh glória a Deus. Como foi falado aqui, Jesus te ama verdadeiramente, aleluia. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É a palavra, irmão. Mas os serventes não sabiam. Os serventes sabiam, as pessoas não sabiam. Mas eles chegam e dá para o mestre Sala, e ele prova. Mas eu quero chamar a atenção antes. O que Maria falou para Jesus, para os serventes? Fazei tudo o que ele, obediência. O que nós estamos fazendo, irmão? Nós estamos obedecendo a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia nessa terra. Ele nos ensina. O João 14,16 diz que ele é o nosso ensinador, o nosso lembrador, é o nosso consolador. 8,14 de Romanos diz que ele é o nosso guia. Será que nós estamos obedecendo a voz do Espírito Santo através da sua palavra? Fazei tudo o que ele vos mandar. Aleluia. O Espírito Santo fala no nosso coração: não faça isso, não faça aquilo, isso não me agrada, e nós estamos teimando. Nós estamos batendo cabeça, irmão. Aleluia, todos nós. Porque obedecer a Jesus é pela fé. O meu justo viverá pela fé. 10 de Romanos. É uma vírgula. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós estamos obedecendo ao Espírito Santo. Eles obedeceram, eles foram buscar a água. Eles não sabiam o que ia acontecer. É assim que acontece na nossa vida, porque nós somos perdoados em Cristo. Aleluia. Estão Jesus e seus discípulos no barco, Jesus, passemos para outra margem. Aí Jesus vai dormir. Homem. Eles passaram. Jesus nos dá uma missão. Nos dá uma missão para nós, irmão. E nós temos que obedecer. Eles obedeceram, estava tudo calmo. E a maioria daqueles irmãos eram pescadores, conheciam o mar, né? Sabia ali, entendeu o mar, as situações. Era o que eles faziam, então eles entendiam isso. Foram, ó, o tempo tá bom, vamos embora. Aí Jesus dorme. Aí chega no meio do mar, vem a tempestade, você sabe. E Jesus está dormindo. E havia outros barquinhos. E quase todos estavam ali se enchendo, se afundando. Esse cara apavorado, foram acordar Jesus. Aleluia. Jesus, o homem, está dormindo. Eles estão apavorados. Talvez assim aconteça na nossa vida também, muitas vezes. Deus deu uma missão para nós. E a missão nossa é servir a Cristo.
é fazer a vontade dele. Não importa cargo de igreja, irmão. Nós somos filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus. E temos que obedecer a sua palavra, a sua vontade, e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para todos. Aleluia, orar por todos. Oh, glória a Deus. E ali está dormindo e vem a tempestade. E agora? Apavorado, chamam Jesus. Aleluia. Aí Jesus acorda, repreende o var, o vento, traz bonança. Aleluia. Mas não tem ouvido, irmão. Todos têm que obedecer a Jesus. Guarde o seu coração. Todos, agora e na eternidade, vão ter que obedecer a Jesus. Aqueles que creem e perseveram serão salvos, mas que não creem já estão condenados. Está lá em João. Aleluia, Jesus. Quando o irmão fez retornar para Cristo, não aceitou que aceita Cristo, vive em Cristo. Sabe por quê, irmão? Jesus, homem, estava dormindo, mas Jesus, Deus, não cochila, não tosqueneja, não dorme. Ele estava no controle, aleluia. Os discípulos estavam apavorados, nós ficamos apavorados, mas Ele está no controle, porque você é propriedade dEle. Foi Ele que fez uma aliança com nós, aleluia. Uma aliança de sangue, uma aliança eterna, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo Espírito de Deus. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Quantos milagres Jesus já fez na sua vida e na minha vida? E qual o maior milagre? A salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior milagre da nossa vida. Não interessa a nossa condição nessa terra, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Podemos ter nada nessa terra, mas um dia, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos reinar para sempre com Cristo. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe, não se importe com isso. Aleluia. Se é alto, se é baixo, é isso, se é aquilo. Isso não interessa, irmão. Aleluia. Em primeiro lugar, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Cuida da vida física também, mas primeiro espiritual, irmão. Aleluia, Jesus. O Jesus, Deus estava no controle. Ele está no controle dessa festa. O que eu tenho contigo, mulher? Ele dizendo, eu sou Deus, eu tenho controle, eu sei o que eu vou fazer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus sabe o que vai fazer na sua e na minha vida. Apenas cumpra a missão que Ele te deu. Aleluia. Permaneça na aliança que Cristo fez com você e comigo, aleluia. Oh, glória a Deus. Esses serventes obedientes presenciaram o primeiro milagre de Jesus. Que honra, irmão, aleluia. Porque eles sabiam que era água. Como Jesus transformou água no vinho, através do seu perdão, Ele quer transformar a nossa vida de dia em dia, de glória em glória. Aleluia. Ele quer transformar a nossa vida, irmão, o nosso coração, nossa mente, para nós termos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi a Canaã da Galileia, aquela cidade. Mas sabe, irmão, esse Jesus fez uma aliança. Estava no casamento para honrar. Ele honrou aquele casamento. Ele honra a nossa aliança com Ele. Não desista, não retroceda. Aleluia. Não desista do Senhor. Não desista de servir a Cristo. Não desista de dar um testemunho. Não desista de falar que eu sou de Jesus, não importa onde estiver. Não desista. Porque através do nosso testemunho, muitos poderão ser salvos. Muitos lá na frente, talvez a gente nem esteja mais nessa terra, mas lá na frente vão lembrar o testemunho daquele pastor. Aleluia, daquele irmão, daquela irmã. Era um verdadeiro servo, serva de Deus. Aleluia, Jesus. Nesta noite, ele estava em Canaã da Galileia. Mas nesta noite ele está aqui. Na pessoa bendita do Espírito Santo.
Aleluia. Quer fazer uma aliança, renovar a nossa aliança. Oh, glória a Deus. Eu tive uma grata satisfação, vou dar um testemunho só, pastor. Eu tive uma grata satisfação. Eu mostro, não sei se o irmão lembra. A minha mãe, o senhor já recolheu ela, mas quando ela e meu pai fizeram 50 anos de casamento, você foi, irmão? O senhor lembra, não? Eu tive a honra dada pelo Senhor de eu ministrar as bodas de ouro, né? E ser o pastor que ministrou as bodas de ouro para ele. Meu pai e minha mãe. Aleluia. Foi uma honra. Oh, glória a Deus. O Senhor quer honrar você também. Ele quer honrar você nesta noite, a aliança que você fez com Ele. Porque fomos perdoados em Cristo. Não foi sangue de bode, nada disso. Aleluia, não foi seu pai, sua mãe, seu tio, sua mãe. Não foi Jesus que te salvou e me salvou. Quer salvar eles também, aleluia. Nesta noite, irmão, oh glória a Deus, Ele fez esse milagre. O mesmo Jesus estava lá, está na pessoa bendita do Espírito Santo. E eu posso provar na Bíblia. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem. Fala para o irmão que está do lado. Hoje. Fala aí, hoje. E eternamente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem milagre para fazer na sua vida, na minha vida, sinais. Já fez muitos. Né? Muitos. Mas continuará fazendo. Seja fiel até o fim. Aleluia. Seja fiel, Senhor. Mas, irmão, você não sabe o que eu já passei, não. Não imagina que eu já passei. Aleluia. Muitos aqui já passaram também, né? Muitos irmãos. No começo da minha conversão, pastor, se eu fosse olhar para o homem, eu morava em São Paulo, converti em São Paulo. Eu não estaria aqui hoje. Eu passei 10 meses de uma prova assim que só foi pela graça. 10 meses. Aleluia, Jesus. Só que um dia, ele está falando sinais, milagres aqui, não está? Transformar água no vinho, não tem como, né, irmão? Eu vou encerrar já. Mas o Senhor me deu uma experiência. Foi a única também. Eu estava numa situação numa casa em São Paulo. O irmão já conhece. O presbítero já conhece. Eu estava lá em São Paulo. Eu estava lá, irmão. Porque primeiro amor, sabe? Que a gente, né? Naquela época a gente adorava mesmo. E coloquei o louvor, moro na casa dos fundos. Coloquei o louvor, irmão. Estava lá no louvorzão da Cassiane, lavando louça, sei lá o que eu estava fazendo. Estava lá e tal. Eu tinha uma casa na frente, tocou a campainha. Tocou a campainha e eu... tocou a campainha? Mas daí eu falei... abaixei o som, saí. Falei, vou lá ver. Deve ser alguém pedindo alguma coisa, né? Vou lá rapidinho e volto. Falo que não tem e vou embora. Venho. E eu crente, hein? Na igreja, louvando, buscando a Deus. Eu ia na igreja todo culto, irmão. Todo culto, pastor. De tarde na igreja, só tinha eu de homem e o pastor na igreja. Né? Que os irmãos trabalhavam. Você tem que ter esse amor por Cristo. E eu tenho que continuar tendo esse amor por Cristo, irmão. Aleluia. Nada pode impedir a minha adoração, nem a sua. Né? Eu tenho uma situação que eu dei uma coisa para uma pessoa, a minha família chamou, você é louco? Como você faz isso? Mas Deus dá para essa pessoa isso aí, e é um bem valioso. Eu dou glória a Deus que eu estou aqui hoje, aleluia, servindo ao Senhor com os irmãos. Vou encerrar já, pastor. Na hora que cheguei lá, tinha um homem, tipo um mendigo, sabe? Bem magro, uma roupinha velha. Aí eu cheguei no crentão, né? Jesus. O que você quer? O que você quer? Eu estava escutando louvor, né? Falou, atrapalhou meu louvor. O que você quer? Sabe quem era, irmão?
Aleluia. Sinais e milagres. Ele falava assim, ó, com um potinho, não, potinho, acho que tinha um potinho de sorvete na mão. Ele nem falava. Esse irmão, sinais e milagres, você vai entender. Aí na que eu olhei para o olho dele, o que o Apocalipse diz, irmão? Os olhos dele como chama? Fogo. Na que eu olhei para o olho dele, glória a Deus, aquilo lá entrou dentro da minha alma. Veio um poder de Deus, entrou dentro da minha alma, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí eu voltei correndo, só que eu voltei, crente, né? Na que eu voltei, irmão, eu voltei, eu vou dar um pacote de bolacha para ele. Só que eu cheguei na cozinha, irmão, o hospital falou assim, pega arroz e feijão, frita um ovo, põe aí o melhor que você tem e leva para ele, aleluia. Eu entreguei para ele aquele olhar lá, né? Aquele olhar lá mudou a minha vida. Aí eu estou voltando a distância, tá, o irmão lá, eu estou indo. Aí me deu um negócio, volta para falar com ele. Na hora que eu voltei, irmão, acho que é daqui ali, no irmão aqui. Na hora que eu voltei, ia ver uma rua, igual lá, bem distante. Primeira rua que tinha para subir, não tinha outra. Na hora que eu voltei, eu olhei, procurei onde estava ele, sumiu. O Senhor falou, eu enviei o meu anjo, aleluia, para te dar um sinal. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Presta atenção nos detalhes, irmãos, os sinais que Deus dá, aleluia. Os sinais que Deus fala, Deus faz a pregação através dos louvores, através do testemunho, usa até ímpio para falar com a gente, nos mostrar o caminho, porque Ele fez uma aliança conosco, aleluia. Como Ele transformou, Ele trouxe alegria, não deixou ele ser envergonhado, irmãos. Aquela família, Jesus não vai deixar você envergonhado, aleluia. Dê o seu testemunho de um verdadeiro filho e filha de Deus. Ele não vai deixar você envergonhado, aleluia. Mesmo pareça uma derrota, mas a sua vitória, aleluia. A vitória do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia, Jesus. E o sangue de Jesus Cristo purificou de todo pecado, irmão. Aleluia. Os irmãos, leiam esse texto, estude, medite, peça a revelação do Espírito Santo. Aleluia. Peça que Ele vai revelar para você. Oh, glória a Deus. Para você também ensinar e pregar aí para todos. Aleluia. Jesus transformando a água no vinho. O poder que a palavra de Deus faz na vida do ser humano. Transforma da água para o vinho. Transforma, né? De uma velha criatura para uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17 diz o quê? Somos uma nova, tudo se fez novo. As coisas já passaram, as velhas. Não deixe o velho homem surgir, não, irmão. Você é uma nova criatura, aleluia. Para viver coisas novas, aleluia. Oh, glória a Deus, não importa, você é uma nova criatura, agora você é uma nova criatura, viva dessa maneira, aleluia. Nós somos recriados em Cristo, condenados ao inferno, porque Ele nos transportou do reino do Filho das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então você tem valor, você tem muito valor, aleluia, para Jesus, e para a igreja também, amém? Glória a Deus. Você crê no milagre do Senhor? Nos sinais do Senhor, aleluia? Então aplauda o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar.